Muito boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje nós vamos falar aqui, trazer o resumo da lição de número 7 da revista Betel Dominical sobre o Apocalipse. O mundo preparado para o Anticristo. E, gente, essa lição me chamou muita atenção, tá? É uma lição que, para mim, é a melhor até aqui, porque ela permite a gente conversar sobre o momento que a gente está vivendo e ficar mais atentos, né? Ficarmos mais atentos. Por quê? Muitas vezes a gente não percebe que o que está acontecendo à nossa volta é efetivamente a preparação para um governo do anticristo. É uma mentalidade anticristã, é uma mentalidade contra as coisas de Deus, e é isso que o comentarista traz para a gente. Toda essa formação de uma mentalidade anticristã. Ou seja, o mundo está de fato sendo preparado para o governo do anticristo. Tá? Isso é, como é que eu vou dizer, importantíssimo de nós entendermos. Ok? Muito bem. Então, vamos aqui ao texto, né? Antes disso, né, lembrando que na descrição está o nosso site, né? Nós temos aí, para quem gosta de teologia, nós temos a comunidade Carregando a Cruz. Por que comunidade? Você faz uma assinatura mensal, né? Você fica o tempo que você quiser, você tem 30 dias grátis igual Netflix, né? E lá você tem vários cursos. Né? Já tem lá Panorama Bíblico, já tem lá Ética Cristã, já vai estar para sair já a apologética, né? Essa lição é muito da apologética, né? A parte que eu gosto muito de estudar. Então tá lá. Além disso, tem os links aí dos nossos projetos novos, né? Estou começando aí o Pensa Comigo, que é o canal de filosofia, né? Aquilo que era uma playlist aqui vai virar um canal, né? Dedicado à filosofia, tá? Reflexões filosóficas, ok? E também a filosofia dentro do Enem, né? A área de humanas dentro do Enem. Então vai ficar lá essa parte de filosofia, né? Esse meu ofício como professor de ensino médio, vou passar um canal específico para isso, né? Para filosofia, para o ensino da filosofia. Beleza? Então confere lá, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a compreender o pensamento e a história do pensamento. Tá bom? Muito bem, então vamos voltar aqui à lição, né? Claro, curte, comenta e compartilhe aqui o vídeo, tá bom? Vamos lá. O texto base da lição de número 7, o mundo preparado para o anticristo, está em Romanos capítulo 12, versículo 2. E diz assim, ele diz assim, olha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é muito claro, muito emblemática, né, a expressão de Paulo aos Romanos, que ele fala, olha, transformai o vosso entendimento, ou seja, a vossa mente, o vosso pensamento, para que você possa experimentar a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, aquele que não tem uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus, não dá para ele experimentar a vontade de Deus, a ação de Deus. Né? Isso é muito emblemático para nós entendermos. Tá? É muito importante da gente entender. Tá? O autor ainda traz como referência 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. E ele diz assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Gente, e é exatamente essa oposição que o comentarista vai trazer. Nós já vivemos essa oposição ferrenha. Então, assim, é muito clara, ou muito claro, né, o preparo do mundo para o governo do anticristo. Com que a mentalidade anticristã já está estabelecida e vai crescendo cada dia mais. Né? Isso me chama muito a atenção. A nossa volta, a mentalidade anticristã é muito presente, é muito forte. Tem cristãos que seguem ideologias anticristãs.
que pregam coisas anticristãs e não percebem, né, na moral, na conduta, na sociedade e assim por diante. Tá? O primeiro tópico, né, o primeiro título é O Mundo Preparado para o Anticristo. E a primeira coisa que ele nos chama a atenção é o que é o mundo aqui. Na Bíblia, a palavra mundo aparece com vários significados. Né? Entre eles, o universo, o planeta Terra, as pessoas. Mas aqui o que nos interessa é o significado de mundo como sistema corrompido pelo pecado. Né? Ou seja, o mundo aqui, o que nos importa, que o conceito é o mundo, o sistema pecaminoso que deturpa a mente das pessoas. Ok? E dentro disso, desse mundo preparado aí, ele destaca o perigo do relativismo. Tá? Ele coloca que nós vivemos a pós-modernidade, ou modernidade tardia, né? E ele destaca o seguinte, que nós vivemos uma liquidez das relações humanas, que vai desconstruindo o ser humano. E ele faz um comentário interessante, inclusive nessa linha nós temos Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo falecido, se não me engano, em 2017, ele trabalha em um livro dele, o título é bem interessante, Modernidade Líquida, né, e isso vem tomando espaço, né, no pensamento, que é a liquidez de tudo, né, não só das relações, mas da própria opinião, do próprio pensamento, o relativismo da verdade, né, e assim por diante. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E o comentarista faz uma colocação da seguinte maneira, olha, a igreja, como povo de Deus, com seus valores fundamentados na palavra de Deus, é o que impede e detém o pleno estabelecimento deste relativismo. Por isso mesmo, a igreja tem sido alvo de ataques constantes em nossa sociedade. Que a igreja tem sido tem sofrido ataques constantes, isso é inegável, tá? É uma verdade. A igreja sofre ataques, o cristianismo sofre muitos ataques, ok? Contudo, a gente tem que ter um certo cuidado, porque não é a igreja que move a ação de Deus. A igreja é o projeto de Deus. Né? A igreja é a comunidade dos salvos. Ok? Então o projeto de Deus é a salvação de almas. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 2 de Tessalonicenses, que está no texto de referência. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já opera, ou seja, algumas traduções trazem o mistério do mal já opera e há um só que ainda resiste. Quem que é esse que ainda detém esse mistério do mal? É o Espírito Santo. Tá? É o Espírito Santo que age no meio da igreja, que revela o mal aos cristãos. Né? É a oração sacerdotal de Cristo. Né? Quando o Consolador vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é um mistério do mal, um mistério da iniquidade. Aqueles que estão vivendo apenas a sua carnalidade, a sua intelectualidade, não percebem a maldade disso. A maldade que existe nesse discurso disfarçado de bondade e de redenção para a humanidade inteira. Porque a redenção vem só de Deus. Então esse discurso que vamos criar um mundo melhor e tal, o homem criando pela razão, pela ciência, isso é mal. Tá? Isso distorce os valores, isso distorce toda a realidade, porque a realidade é que o ser humano é pecaminoso, é caído, e não temos condições de gerar algo bom, algo perfeito. A redenção vem só de Cristo. Então isso são mentiras, ok? Né? E é o mistério do mal. Então nesse ponto aqui eu faço esse reparo no comentário do autor para dizer o seguinte, olha, não é a igreja a causadora da resistência, mas o projeto de Deus se cumprindo, tá? É o Espírito Santo presente, é a ação do Espírito Santo, é a dispensação da graça, da graça, é a dispensação da graça, é a ação do Espírito Santo dentro do projeto que Deus estabeleceu, ok? A igreja é parte desse projeto, é parte dessa vontade de Deus, tá bom? Então não é a igreja, que não, a igreja está no mundo, então por isso é que Deus não está deixando o mal agir. Não, está deixando porque é o projeto dele, e a igreja é parte desse projeto. A igreja é aquele povo que foi separado para glorificar o nome de Deus e anunciar a sua salvação. Ok? Dentro do projeto dele. Segundo, doutores segundo suas próprias concupiscências. Né? Ele nos chama atenção aqui para o texto que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, em que Timóteo chama atenção para Paulo, né, chama a atenção de Timóteo para que as pessoas estão procurando pregadores, palestrantes que falem o que eles querem ouvir. Não é à toa que tem tantos por aí se dizendo cristãos, falando um monte de abobrinha, pregando teologia da prosperidade, a teologia do coaching,
né, palestras motivacionais, sem falar em pecado, sem falar em redenção, sem falar em salvação em Cristo Jesus, tá? Isso é muito problemático, tá bom? E aí, olha o que o comentarista diz que eu acho interessante. Vivemos em um tempo onde teorias e fábulas, impossíveis de se provar, ganham status de verdade absoluta e são difundidas por pseudo-especialistas, ganhando assim aspecto sério e confiável. Gente, hoje em dia, as maiores bobagens estão sendo aceitas como verdades absolutas e boas. Né? Olha como que são as coisas. Hoje em dia tem uma expressão que é tida como assim, a mais alta intelectualidade. Né? Toda verdade é relativa. Isso é uma bobagem, isso é uma falácia. Por quê? Ela é, tecnicamente falando, logicamente falando, um paradoxo. O que é isso? É aquilo que não é o problema lógico que não se resolve em si mesmo, não tem sentido em si mesmo. Por quê? Se toda verdade é relativa, você pergunta, essa expressão toda verdade é relativa ou absoluta? Se ela for relativa, significa que ela comporta a possibilidade da existência de uma verdade não relativa, que vai ser absoluta. E se ela é absoluta e toda verdade é relativa, a expressão toda verdade é relativa se torna absoluta. Logo, a verdade absoluta existe. O que eu quero dizer com isso? Gente, é uma expressão que não se sustenta pela lógica. A verdade, ela tem que ser absoluta. Né? A própria existência de algo concreto, a realidade à sua volta, o universo, o ar, né, que você pega e tal, é uma realidade absoluta. Existe. Não tem jeito de se relativizar. Aquilo que é real e pronto. Né? Por mais que uma pessoa seja daltônica, ou exista cores, né, a cor da minha camisa aqui possa ser discutida, né, no vídeo eu não sei que cor que está aparecendo aí, mas para mim aqui ela é cinza, né? Por mais que cores possam ser discutidas, a existência da camisa é inegável, é uma verdade absoluta. Claro, é um exemplo esdrúxulo, gente, é um exemplo bobo. Eu só quero dizer o seguinte, a própria realidade não pode ser negada. Ela garante que existem verdades postas e absolutas, ok? Beleza? Por mais que você possa questionar alguns aspectos da realidade, a realidade em si é uma verdade absoluta. Tá? Então, que toda verdade é relativa, se a verdade é relativa, ela deixa de ser verdade. Ok? Ela deixa de ser verdade. Aspectos da realidade que podem ser discutidos não faz com que aquela realidade seja relativa. Ok? Então, ou é verdade ou é relativo. Uma verdade relativa não é verdade. Então é a maior bobagem que contam por aí. E as pessoas assumem essas frases como se fosse a mais pura intelectualidade, a mais alta genialidade. Bobagem. Tá? E Paulo também nos alerta na carta a Timóteo, lendo a segunda carta, no capítulo 6, versículo 20, falando que muitos desviaram da fé, dando ouvidos à falsamente chamada ciência, que é exatamente isso. São falácias, são mentiras, baseadas em pensamentos, sei lá, né, de pessoas meio tolas, ok? Terceiro, ele vai falar da agenda do anticristo. Isso aqui é muito interessante, gente. Olha o que ele coloca. Há uma agenda em curso que, de forma global, age para que as nações aceitem pautas que incluem, dentre outras coisas, o aborto, liberação de drogas, etc. Pode colocar aí a ideologia de gênero e um monte de outras coisas. E ele vai dizer o seguinte, olha, o homem de nosso tempo está sendo desconstruído e preparado para ser um cidadão do mundo. Cidadão do mundo, lembra, né? Cidadão do mundo desse sistema corrompido. Né? A mentalidade anticristã está tomando conta. E as pessoas estão sendo preparadas para isso. Pensando e agindo segundo valores e padrões estabelecidos por órgãos mundiais, baseados na suposta ideia de igualdade e direitos humanos. Isso é uma realidade. Gente. Essa mentalidade contra valores, contra fundamentos cristãos, está sendo cada vez mais difundida, cada vez mais aceita pela sociedade no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro. Ok? Isso é uma realidade. Tá? E é extremamente difícil de lidar com isso. Segundo, a desconstrução do ser humano. Ele vai aprofundar um pouco esse aspecto. Tá? E ele começa dizendo assim, o homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos como nunca se viu antes. Gente, realmente, o mundo, em toda a história, o ser humano sempre foi meio rebelde, meio não, né? Completamente rebelde em relação a Deus, tá? Sempre foi, tá? Sempre foi. Isso ele sempre foi. Contudo, atualmente isso tem se agravado demais, né? Principalmente
digamos, da segunda metade do século XX para cá, né, 1950 para cá, tá? Isso se agravou demais, então nunca se viu algo tão absurdo. Sempre houve, né, mas nunca foi tão forte assim, nunca foi tão assim escancarado e tudo mais. Né? Você teve nações, impérios que foram contra os ensinos de Deus, mas de uma maneira tão sistemática, tão elaborada, não tinha se visto antes. Tá? Primeiro, ele vai trabalhar a desconstrução da família. E ele vai dizer o seguinte, olha, os ataques à família é porque a família é a célula máter, ou seja, a célula mãe, é a célula base. Né? Eu até falava isso com os alunos hoje. Olha, por que a gente considera que é muito melhor a família criar uma criança do que o Estado? Simples, né? Vamos pegar uma cronologia simples da Bíblia e rasa 6.000 anos. Em 6.000 anos a comunidade chegou até aqui, ou seja, deu certo. Né? E eram as famílias que criavam seus filhos, não o Estado. Tá? Mas o que acontece? É preciso destruir o poder da família para que esse poder absoluto do anticristo possa governar as pessoas, possa instruir as crianças. Ou seja, um jovem que tem a família como referência máxima, é mais difícil no ensino estatal penetrar a mente dele. Né? Um ensino deturpado que nós estamos falando, essa percepção anticristã. Né? É muito mais difícil. Ok? E ele faz um comentário aqui interessante, né? o comentarista da revista. De um antigo professor, sempre ouvia falar que um casamento forte produz uma família forte. E família forte produzem uma sociedade forte. A agenda do anticristo visa a destruição da família tradicional. E visa mesmo, tá? Visa mesmo, ok? E hoje é extremamente complicado isso, tá? Paulo, inclusive... E aí, gente, cuidado, tá? Quando a gente fala isso, não é que você tem que sair brigando com todo mundo que é contrário aos valores cristãos. Não é isso, não. Paulo fala que nós não devemos nos assentar à mesa com aqueles que, se dizendo irmãos, se dizendo cristãos, praticam aquilo que é contra a palavra de Deus. Tá? E aí, o que acontece? Ah, Marcelo, mas eu tenho familiares, eu tenho pessoas muito próximas que têm essa prática, alguns até se dizem cristãos. Calma, você não precisa romper relações, não é isso. Quando Paulo fala para não se assentar, é o seguinte, na cultura judaica, quando você se assentava à mesa, significava que você tinha comunhão plena com aquela pessoa. Né? Não é como hoje, que você senta, toma um café, toma um refrigerante, faz um lanche, almoça junto e está tudo certo. Não é como hoje. A refeição para os judeus era sagrada. Né? Então, se sentar à mesa era comunhão plena. Hoje não é assim. Né? Então, ele não está dizendo isso. O que você tem que ter em mente? É familiar, é pessoa próxima? Deixa sempre clara a sua postura. Tá? A sua compreensão de que aquilo não é bíblico, de que aquilo é contrário à Bíblia. Ok? Ah, Marcelo, e aí a pessoa vai e rebate. Ah, mas e o amor? E tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veja bem, a gente tem que ter cuidado. A pessoa se diz cristã, mas ela prefere deturpar o texto bíblico, arrumar argumentos extremamente complicados, extremamente distorcidos, né, contra o texto sagrado, para que os seus desejos pessoais fiquem dentro do texto. Gente, isso é muito problemático, tá? Muito problemático mesmo, ok? Por quê? Veja bem, não dá para você pensar que pessoas assim estão realmente com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Uma pessoa que prefere dar ouvidos à sua própria vaidade, aos seus próprios desejos, não é uma pessoa arrependida, com o coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Uma pessoa alcançada pela graça é uma pessoa que luta contra os próprios desejos em nome de glorificar o Senhor, o seu Salvador. Ok? Né? Então, não tem como nós pensarmos de outra forma. Tá bom? Muito bem. E ele segue falando da destruição emocional e psicológica. Aqui ele coloca o seguinte, aqui. Ele vai dizer aqui, basicamente o seguinte, o homem foi criado por Deus. E quando o homem nega a existência de Deus, nega a sua comunhão com Deus e resiste a isso, os problemas vão sendo agravados. O anseio da alma, a ansiedade, os problemas psicológicos vão sendo cada vez mais agravados. Ok? E é uma verdade, né? Muito bem. E aí ele fala, olha, a urgente necessidade da palavra de Deus. É necessário o ensino.
ele destaca que a vida cristã, o papel da igreja passa pelo ensino. Eu diria o seguinte, ele coloca assim, olha, valorizar o ensino bíblico e lembrar que uma vida vitoriosa em Deus passa pela instrução, ou seja, pelo ensino da palavra de Deus. Depois ele diz assim, grande parte da tarefa da igreja passa pelo ensino. Gente, a tarefa da igreja é ensinar o evangelho. Eu só faria esse reparo aqui no comentário dele. A tarefa da igreja é anunciar a palavra de Deus. Ide, o que a Bíblia fala? Ide e cantar em todo lugar? Não, ide e ensinai. O cântico deve ser uma ferramenta para anunciar a palavra de Deus. Ok? A administração da igreja deve ser uma ferramenta para proporcionar a pregação da palavra. A pregação da palavra tem que ser o centro. E a pregação, tanto para os de fora quanto para os de dentro. Porque eu preciso aprender a palavra, ser instruído na palavra, tanto quanto o novo convertido. Tá? Paulo ele dizia, não me canso de vos escrever a mesma coisa. Eu preciso um ensino contínuo, o tempo todo. Tá? Porque a nossa natureza pecaminosa tende a distanciar do Senhor. Tá? Então, a principal função, o principal objetivo da igreja é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Tá? Não tem outro. O resto tem que estar em função do ensino. Ok? É importante lembrar, né? Eu brinco, né, na escola bíblica, nós vamos passar a eternidade aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus. Né? Então, se você não gosta de estudar a palavra aqui, o céu não deve ser muito legal para você, não. Tá? Terceiro, não vos conformeis com este mundo. Primeiro, ele vai lembrar o seguinte, não aceite a forma do mundo, ou a forma, né? A forma do mundo, né? Não se conformar é não tomar o formato. Ou seja, nós não podemos nos moldar à mentalidade anticristã, né? Que o mundo vem implantando. Nós não podemos tomar essa forma, tá? Tomar esse formato. Segundo, transformais pela renovação do vosso entendimento. Aqui ele destaca duas coisas. Primeiro, não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar. Então, se você não quer ser moldado pela palavra, não vai rolar. Beleza? Segundo, essa transformação só é possível através do processo de renovo na forma de pensar. Como eu falei lá no começo, essa renovação é o quê? Do entendimento, é da mente. Tá? Somos exortados por Deus a abandonar a antiga forma de viver e renovar nossa forma de pensar. Okay? É uma mudança na mente, uma mudança de visão de mundo, uma mudança de cosmovisão, de percepção da realidade. Tá? A gente até trabalha isso tanto no seminário da igreja, né, ou apologética, como vai estar na nossa comunidade carregando a cruz. Tá bom? E o terceiro, obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. E ele destaca o seguinte, olha, não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes. Né? Não existe um cristão não praticante. Se você não pratica o que a palavra te ensina, você não é cristão. Essa é a verdade. Né? E é só por essa prática de vida cristã que nós vamos, de fato, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? É só permitindo que a palavra de Deus molde a nossa vida, molde o nosso pensar, é que nós efetivamente vamos viver debaixo da ação de Deus e da vontade de Deus. Amém? Espero que esse resumo tenha te edificado. Eu espero que isso sirva, né, para edificar a sua vida, edificar seus amigos, sua família, sua igreja. Né, para você que é professor, sirva para te ajudar na sua aula, né, do próximo domingo. E, sinceramente, né, que você seja edificado e que você também seja, como eu e como tantos outros, servos de Deus que estão dispostos a se opor a essa mentalidade que vem se estabelecendo. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, deixar sua opinião, deixar suas sugestões. Amém? Sempre muito bom para nós. Ok? Que Deus abençoe. Grande abraço e até a próxima.